Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde, sempre nesse bate-papo tranquilo, leve, mas como eu sempre digo, que agrega para você, para sua vida e que traz inspiração. Até nesse momento que você está em casa, descansando, finalzinho da noite, já às 10 horas, quase hora de ir para a cama, né? Ainda dá para buscar conhecimento, ainda dá para refletir sobre coisas que agregam para sua vida. E hoje não vai ser diferente. Eu sempre digo, tanto no rádio quanto na TV, que os programas do Juliezer, que fala de prosperidade, defende muito a educação e o quanto que a busca de conhecimento pode, de fato, transformar a sua vida. Hoje a gente vai receber aqui a Tamara Cardoso, da Faculdade Estácio, para falar um pouco da educação, dos desafios, das oportunidades, das mudanças e de tudo que tem acontecido. Boa noite, Tamara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, prazer. Obrigada, igualmente. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Eu defendo muito a educação e falo que ela gera realmente oportunidades. Eu brinco muito e falo que na vida eu tive dois pais, uns biológicos que me deram a vida e a educação que de fato transformou a minha vida. Então eu acho que o bate-papo de hoje vai trazer muita inspiração. Espero que faça muita gente refletir sobre isso, tá bom? Que bom, eu acho que a educação é isso, transforma vidas, muda futuro. Eu acho que a educação é ponte, né? Ela liga os mundos, ela amplia horizontes, então eu também gosto muito de falar sobre isso, acho que vai ser bem bacana. Eu tô aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. A Tamara é professora de educação básica, é coordenadora pedagógica, orientadora educacional, é diretora escolar, é psicopedagoga, esse nome aqui é um trava-língua, hein? É uma psicopedagoga institucional de clínica, autora de material didático, consultora pedagógica, coordenadora de Customer Success, não é? Success, é isso aí. Né? Coordenadora de consultoria pedagógica, é uma conhecedora realmente que vive a educação, né, Tamara? Exatamente. É o famoso sucesso do cliente, né? Legal. Quando a gente fala isso, pensando hoje também na educação como um negócio, né? Porque a gente por muitos anos viu na educação uma questão genuína, uma questão familiar, né? Uma questão de catequese em alguns momentos, mas a gente entende o quanto isso é importante, mas que isso também precisa ser sustentável, isso precisa ter processos, isso precisa ter sustentabilidade de uma empresa, né? Então, quando a gente fala desse sucesso do cliente, o que esse cliente educação tem, que ele consegue ter de retorno com a educação, não só a realização dos sonhos, não só oferecer uma educação de qualidade, material didático, sistema de ensino, né? A gente fala da Estácio, desse processo de educação à distância, que é uma maneira de possibilitar o conhecimento, acesso à educação para todo mundo, né? Então, a gente fala disso de uma maneira geral. E aí, historicamente, eu venho, né? Eu sempre brinco que eu fiz magistério, quando você fala da educação básica, e quando a gente fala que fez magistério, a gente já entrega a idade. As pessoas já sabem quantos anos a gente tem. Esses dias eu escutei um jovem falando para mim um negócio, eu fui falar meu número de celular, aí eu falei DDD, né, 649, aí de uma pausa, depois falei o resto do número. Ele falou assim, você deve ter 40 ou mais, né? Eu falei, por quê? Ele falou, não, é porque os jovens, eles já falam o número inteiro. E o 40 a mais, ele fala o 9, que antes não existia, e depois fala o resto do número. O número que ele já lembrava, né? Falei, não, a gente vai nos entregando, né? O magistério é assim. Quando a gente fala que fez magistério, as pessoas já sabem mais ou menos quantos anos a gente tem, né? Mas acho que foi uma escola muito boa. Muitas das coisas que eu aprendi sobre educação, sobre entendimento real do próximo, do desenvolvimento importante, vem aí do magistério. E aí depois fui fazendo outras graduações, formações, enfim, para entender um pouco mais sobre educação corporativa também. Que legal. Uma coisa que eu percebo, queria até escutar isso de você, a gente vai falar muito sobre essa questão da faculdade à distância. Acho que ainda tem alguns paradigmas, mas acima de tudo tem oportunidade, na minha opinião. Mas eu percebo que vamos dizer assim, as faculdades, as instituições financeiras, as instituições de ensino, elas têm buscado muito mais do que dar o curso hoje. Existe toda uma preocupação com esse lado profissional, né? De como que esse jovem, esse novo profissional vai ingressar no mercado, o resultado que ele vai ter.
Isso tem mudado bastante, né? É um suporte que a gente fala, né? Que cerca o profissional por todos os lados. Então, quando a gente fala de entregar um curso de qualidade, não é só um conteúdo didático, Legal, né? legal. É pensar qual é o profissional do futuro, o que o mercado de trabalho vai exigir desse profissional. Então, tudo aquilo que a gente pode ajudar o profissional a se tornar qualificado para o mercado a partir do que ele vai receber de exigências, né? Então, quando a gente fala de habilidades, né? Competências específicas do mercado de trabalho, como eu preciso ser, a gente fala muito sobre as gerações, né? Então, quando a gente fala dos 40 a mais, a gente vem de uma geração muito específica, Verdade. de um formato de mercado de trabalho, que hoje não tem mais, né? Mudou então, totalmente. Exatamente. Né? A gente estava conversando aqui antes um pouquinho sobre o tecnólogo, né? Que eu sempre gosto muito de falar, que ele é uma fatia, né? Hoje pensando rápida, então, por exemplo, sempre gosto de dar o exemplo da arquitetura, que é um curso de 5 anos. Tecnólogo de design de interiores, ele é de 2 anos. Ele é uma fatia do arquiteto. Então, o arquiteto pode fazer muitas coisas, é um leque muito amplo, claro. Mas ele vai ser designer também. Agora, se eu já quero ser só o designer, eu já faço um tecnólogo, em 2 anos eu já sou um designer de interiores, formado, graduado, nível superior, diploma reconhecido pelo MEC, mas de uma fatia específica de atuação, né? Então, eu acho que o mercado vem muito também nesse sentido específico, aprofundado, e cada profissional também conhecedor de uma fatia específica, né? E Tamara, isso é também um pouco da realidade do mercado, né? Eu vejo, a gente tá numa geração, não só a geração, mas o momento do mundo, as coisas estão mais rápidas, né? Não sei se é por causa das redes sociais e de tudo que está acontecendo, o próprio celular que está na nossa mão ali. Antigamente, eu brinco e falo que antigamente você tinha que ir no banco. Eu não lembro a última vez que eu fui no banco. A gente resolve mais rápido. Uhum. Eu acho que a educação tem, dessa forma, buscado evoluir nesse sentido, até para ser um profissional mais dinâmico, direto ao ponto. Exatamente. Né? Porque se a gente for pensar em 5 anos de formação de graduação, quando ele termina o curso, muita coisa já mudou. né? Porque tá tão rápido, E né? aí, quando a gente fala de uma graduação de tecnólogo de 2 anos, ele pode fazer 2 tecnólogos no momento que ele pode fazer uma faculdade única específica. Uma faculdade, uma especialização. Exatamente, de áreas diferentes, inclusive, que podem complementar. Como você estava dizendo, da questão financeira, né? Você trabalha muito com essa questão Sim. da gestão financeira, do desenvolvimento de organização pessoal e empresarial financeira. Todo mundo precisa disso, em qualquer área da vida. Então, de repente, eu posso fazer um tecnólogo de alguma coisa, uma parte financeira que vai agregar nisso. Então, tem muitas coisas que podem, como eu disse, da educação, que é ponte, é isso, né? Então, hoje eu acho que as coisas estão mais conectadas e mais ágeis. Então, eu gosto muito disso. Não desmerecendo ou desclassificando as outras formações de maneira nenhuma, mas eu acho que é uma maneira também, inclusive, de atender uma parte da sociedade que trabalha já o dia todo, que as pessoas às vezes já têm família. A questão financeira do custo-benefício do curso. Então, eu acho que agrega de uma série de maneiras diferentes e dá esse acesso, né, para as pessoas. Então, eu acho que essa mudança que você está dizendo, ela também vem nesse olhar, né, da educação para proporcionar tudo isso. E aí, desenvolvendo essas habilidades para o que a gente quer hoje do mercado, que é mais ágil, né, as coisas estão mais transitórias por aí, nesse sentido. Eu acho que isso é muito legal e eu vejo assim, um momento disruptivo. Na minha opinião, você me corrige, você tem uma experiência vasta na educação, a educação ela teve, dizendo assim, parada no sentido de modelo durante muitos anos. E eu vejo essa mudança, esse caminhar hoje. A gente teve, eu acho, uma ruptura muito forte ali na pandemia, porque a educação à distância não é que ela era uma opção, ela era a única opção. E aí até as faculdades tradicionais que não abriam a porta para essa possibilidade, ou elas se adaptavam naquele momento, ela pararia a atividade. Então, e isso trouxe ali uma abertura de porta, de possibilidade. Então eu vejo que as instituições têm se conscientizado no sentido de que a vida está tão corrida, a gente tem tantos desafios, então dá para fazer um modelo híbrido, dá para assistir uma aula que seja crucial ali presencial, mas também dá para assistir online com a mesma qualidade. Isso tem mudado muito nesse sentido. Muito. Né? Você falou da pandemia, é muito legal você falar sobre isso, porque o EAD, ele tinha uma certa discriminação, né? O EAD não é bom,
é a distância, não sei o quê. Não aprende, né? E não tem como medir, não sei o quê e tal. E de repente, todo mundo teve que virar EAD, Sim. né? E aí as pessoas falaram, opa, não é bem assim. Aprende sim, o conteúdo é de qualidade sim, tem uma certa curadoria, as questões das avaliações. Então hoje, por exemplo, mesmo o meu aluno que é 100% EAD, as provas são feitas nas unidades. Então ele precisa ir até uma unidade da Estácio para realizar essa prova, né? E na época da pandemia os alunos estavam fazendo prova em casa, né? E aí era o grande desespero dos professores, né? E aí eu costumava brincar isso. Nessa época eu estava na educação básica e todo mundo estava desesperado, falando, meu Deus, os alunos estão usando celular, fazendo consulta para fazer a prova. Eu falei, gente, quem estuda e tem conhecimento está se desenvolvendo, já estava. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Aquele aluno que não fazia nada, que não estudava, porque ele ou não aprendia, ou não entendia, ou não tinha interesse, e ia muito mal, hoje pelo menos ele está se dando ao trabalho de fazer a pesquisa do tema, ele está precisando ler alguma coisa para ele poder responder a pergunta dele, né? Então, as pessoas foram aprendendo a conviver com isso. Então, para o EAD foi muito legal. Não dá para fugir da tecnologia mais. Não né? dá. Não dá, eu sempre falo isso, não tem como. O professor, ele tem, eu acredito, é uma opinião minha, eu fui professor universitário também por um tempo, ele tem até que estimular, mas para mostrar para o aluno que aquela fonte de pesquisa serve para que ele vá no tema direto ao ponto, que ele busque conhecimento de maneira correta, e claro, que aquela pesquisa ele estude ela. Mas correr da tecnologia, das fontes de pesquisa, não tem como jeito, mais. Não tem jeito. É verdade. E eu acho que as coisas vão aparecendo e isso obrigou muita gente a mudar, né? Porque eu sempre falo nas formações de professores que eu faço, que às vezes os professores falam, eu tenho 20 anos de experiência de sala de aula, eu tenho 15 anos. Eu falo, olha, às vezes você está pensando que você tem 15 ou tem 20, mas você tem um só. Você está replicando há 15, 20 anos a mesma coisa. É verdade. E você é aquele professor que você era 15 anos atrás, você não evoluiu, você não aprimorou, você não trouxe. E a pandemia sacudiu, né? Porque todo mundo teve que correr atrás. Então, pelo menos depois da pandemia, mesmo se você já tivesse 15 anos, agora a gente pode pensar que você já tem 5 ou 6, porque é um ano até os 15 e depois você teve que mudar os outros anos seguintes. Então, esse é o cuidado, né? De ver as novidades e de colocar essas novidades em prática. Porque quantos professores usam aqueles cadernos antigos, que fazem todo ano a mesma coisa. Os alunos, né, em determinados segmentos, em todos, na verdade, não só na educação básica, até em nível superior, quando a gente vai falar que o professor está dando a mesma prova todos os anos. Então, os alunos já falam, professor fulano de tal, eu tenho a prova dele aqui, ó. Os alunos compartilham provas, porque o professor não está ao trabalho de mudar a própria prova. Então, eu acho que isso sacudiu um pouco. A gente não está generalizando, claro, tem excelentes professores engajados e envolvidos, mas, infelizmente, quando a gente fala dessa realidade da educação, que a gente estava até conversando antes, que ainda tem uma defasagem muito grande, ou uma comodidade, eu acho que nessa educação corporativa, nesse momento de pensar em sustentabilidade de negócio na área da educação, é que a gente consegue qualificar os professores e entender o quanto isso é importante lá na ponta, né? Que é o que a gente entrega para o mercado de trabalho. Bacana demais. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente já está voltando no Prospera, não sai daí. A gente quer falar muito sobre esse contexto de educação, de mudanças, de oportunidades, que talvez você que está assistindo, mas eu já tenho um curso superior. Deixa eu te falar, de repente a oportunidade de você ingressar, de você estudar coisas novas. Se você não tem, passou da hora, na minha opinião. Hoje, antigamente, na nossa geração, se brincava e falava assim que muita gente fala, não, me formei, fiz o ensino médio, né? Eu falo que hoje fazer o ensino médio é saber ler e escrever. O curso superior ele se tornou uma obrigação, uma realidade de mercado. Por quê? Porque isso te gera conhecimento, possibilidades. Então, garanto que vai trazer muitos insights para você. É rapidinho, não sai daí. A gente já está voltando no Prospera. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos.
Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera. A gente está recebendo aqui a Tamara Cardoso, da Faculdade Estácio, falando um pouquinho sobre educação, do desafio, das mudanças, das oportunidades e de tudo que tem acontecido na educação. De verdade, o programa de hoje tem como objetivo te provocar de casa, de realmente te levar a essa reflexão. Eu falo que, Tamara, não cabe mais, não faz sentido se acomodar nos dias de hoje. Porque ficou tão fácil de estudar. Se alguém está assistindo o programa, por exemplo, pelo YouTube, a gente passa tanto na TV quanto no YouTube, provavelmente está com o celular na mão. Sim. E com esse celular você faz um curso superior hoje. Exatamente. Né? Exatamente. É o acesso, né? É o acesso. Que a gente estava falando. É legal. Qual que é as principais diferenças que você vê hoje do curso à distância e do presencial? Bom, eu costumo dizer que o EAD, né, o semipresencial, que é o que a gente tem na Estácio hoje, eu costumo dizer que é o melhor dos mundos. A gente consegue unir a qualidade acadêmica, né, a curadoria dos conteúdos, com a disponibilidade do aluno. Então, ele consegue fazer um curso superior de acordo com a disponibilidade dele, encaixar isso na rotina dele. Então, a gente tem o 100% EAD, que são aulas gravadas, então ele vai escolher o dia, o horário que ele quer realizar. Então, a gente sempre trabalha com 5 disciplinas por semestre. Então, todo semestre tem 5 disciplinas. No EAD, 100%, ele vai organizar dentro desse semestre, vai cumprir as 5 disciplinas e vai assistir às aulas, fazer as atividades e fazer as provas. As provas são agendadas no polo presencialmente. A gente libera uma grade horária dentro do sistema e ele vai ver qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para ele. No horário do almoço, eu tenho muito aluno fazendo prova, né? Porque ele sai do trabalho, faz, né, no horário do almoço. O legal é isso, dá para encaixar ali nas possibilidades dele. Alguns preferem fazer à noite por conta de sair do trabalho, ter um tempo mais tranquilo, enfim. Então esse é o formato do 100% EAD. Eu tenho hoje o formato do semipresencial. O semipresencial, ele também tem 5 disciplinas por semestre. Dessas 5, 3 são 100% EAD, no mesmo formato do 100% EAD. Então, 3 disciplinas ele também vai assistir da onde ele quiser, o horário que ele quiser, se organizar. Uma disciplina, ela é ao vivo, então ela tem um formato síncrono. Então, eu tenho um professor ao vivo numa plataforma, num horário específico, dando essa aula. Legal. E a outra disciplina, eu tenho ela presencial na unidade aqui de Rio Verde, né? Então, eu tenho hoje funcionando na unidade aqui de Rio Verde as aulas do presencial, então o aluno vai fazer uma vez por semana. Então por isso que eu falo, é o melhor dos mundos, porque ele tem uma turma, ele tem um professor, ele tira as dúvidas, ele faz amigos, ele socializa, ele está fazendo uma faculdade, mas ele tem os outros dias para poder se organizar dentro da rotina e das necessidades dele. Então hoje a gente funciona nesses 2 formatos, o 100% EAD ou o semipresencial. Em relação à empregabilidade, oportunidades, existe alguma diferença para quem está, por exemplo, está assistindo o programa? E aí eu falo, eu tenho vontade de fazer, mas será que tem alguma diferença, por exemplo, tanto quem fez presencial ou o EAD? Existe alguma diferença? Excelente sua pergunta. Não existe. O diploma é exatamente igual. Ele nem especifica, se não, no diploma não está escrito se você foi EAD ou se você foi semipresencial, não está escrito. Ele é exatamente o mesmo. E o que vai diferenciar, por exemplo, a qualidade é a avaliação do ENAD, né? O ENAD é que classifica as faculdades de acordo com o desempenho dos alunos e a gente é nota 5 no ENAD. Olha. Então, muitas faculdades... 5 de 5. 5 é a máxima. Exatamente. Né? Então, muitas faculdades 100% presencial não são nota 5. Então, e o que eu costumo dizer também para as pessoas que se preocupam um pouco com isso muitas vezes você vai em algum lugar falar com um profissional, né? Por exemplo, você vai pedir, sei lá, um jornalista para fazer um texto para alguma coisa que você precisa da sua empresa, ou de repente um engenheiro para fazer alguma coisa, você fala para ele, escuta, eu vou te contratar, mas você fez EAD? Você dá seu diploma, ninguém né? Mais, a gente não, as pessoas não fazem essa pergunta, né? Você vai ao médico e fala para ele, não tô vendo seu diploma pendurado aqui, onde é que você se formou, né? A gente não faz essas perguntas para o profissional.
A gente tem a indicação de uma pessoa que conhece, que fala, olha, fulano é um excelente profissional, eu vou construir a minha casa, eu te indico para você construir a sua, que ele é engenheiro. Ou fulano faz um trabalho, olha, tem uma designer de interiores que fez lá um escritório pra gente, ficou lindo. Você não pergunta onde ela se formou, você tem os contatos das pessoas, você tem a indicação das pessoas, e o profissional se faz pela qualidade que ele entrega para o mercado, pela idoneidade que ele tem. Então, a gente está falando de pessoas, né? Então, essas pessoas vão ter algumas que serão bons profissionais e outros não, mas isso não está muito relacionado ao curso e à universidade. Ao modelo à faculdade, também de né? aula, Ao modelo, exatamente. Está muito mais relacionado às pessoas do que ao local onde elas fizeram esse curso. Verdade, isso é uma realidade. Um outro ponto que eu também acho assim, importante quando a gente fala desse aspecto é que eu fiz curso superior presencial e fiz agora, terminei um MBA agora há pouco tempo, EAD. Antigamente, quando eu fiz o curso superior, lá eu me formei, minha primeira formação superior em 2006, você via falar muito pouco ainda do EAD, até porque até o computador não era todo mundo que tinha acesso. E câmera, e vídeo, e áudio. E o celular tudo, também não existia no nível que tem hoje, né? Então o EAD praticamente não se falava, eu mesmo não me lembro naquela época. Mas hoje, cara, tá disponível, você tem salas de aula online, que eu fiz agora uma pós-graduação, que me chamou muita atenção. Cara, você tava ali na aula ao vivo, as regras da instituição, a câmera tinha que estar ligada, você tinha que estar assistindo. A aula, detalhe, a aula ficava gravada, então eu podia assistir depois de novo, para tirar alguma dúvida. E a tecnologia traz tantas possibilidades que eu achei tão bacana. Por exemplo, o professor passava um trabalho em grupo, ele dimensionava os grupos e já te tirava daquela sala. Já te coloca no outro grupo lá com mais 3 alunos para você fazer o trabalho em grupo. Randômico, você não escolhe ninguém, você surge na sala, né? Com 10 minutos ele volta todo mundo para a sala principal e vamos discutir como é que foi o trabalho. Olha o quanto de possibilidade que isso traz, e com um detalhe que eu acho muito importante. Não estou aqui criticando, eu também faço muito curso presencial, estava agora um mês atrás em São Paulo fazendo cursos, então eu vou muito presencialmente. Mas quando você tem essa possibilidade, quanto você ganha tempo, né? Em vez de você chega em casa correndo, toma banho correndo, pega o carro, pega a moto, vai para a faculdade. Aí de repente, nossa, eu tenho uma aula, cheguei em casa, você liga o celular, pronto. Você já está pronto para assistir a aula. Você agrega essa possibilidade de trazer conhecimento, você que está assistindo o programa, de fazer um curso. Eu falo muito uma coisa, Tamara, que independente da área que você atue, você quer crescer? Faça um curso superior, faça uma especialização, porque se você alia a teoria, a sua formação, com a prática, com a experiência que você tem na área que você está atuando, é claro que o mercado vai te ver diferente. Sim. Uma coisa é falar, a Tamara tem uma vasta experiência em faculdade, mas qual a formação dela? Não tem. Agora, se a gente fala, não, ela é psicopedagoga, ela tem formação na área e atua no ramo, é claro que o mercado te vê diferente, porque você tem a teoria, você tem a formação e você vive isso, vivencia na prática. Isso muda o cenário profissionalmente para qualquer profissional. Para qualquer área, com certeza. Você falou aí da questão, né, de fazer os cursos dessa facilidade. Eu acho que a gente compara um pouco com o home office, né? Sim, as pessoas que trabalham, né, nas cidades, independente do tamanho, da dificuldade, da distância, de deslocamento, enfim, mas o quanto você ganha de tempo e qualidade de vida quando você tem o dia de home office, né? Então você não precisa levantar às 7 para tomar café, 7h20 para sair, para chegar às 8. Correndo, né? E tem que se deslocar, e dependendo do lugar, eu já vejo aqui em Rio Verde, você não consegue estacionar o carro, Sim. Você fica dando volta, esperando um lugar para você achar uma vaga, né? E aí, quando você está fazendo um trabalho remoto, você acorda, toma o seu café na sua casa, tá com o seu chinelinho ali, você não é melhor ou pior, você não entrega mais ou menos porque você tá de chinelo, né? E aí você consegue trabalhar remotamente. Eu acho que estudar é a mesma coisa, né? Então a gente tem essa possibilidade. Você estava falando que você fez um curso também, EAD, né? Algumas aulas nesse formato. Quando eu fiz o meu primeiro MBA, ele era presencial, né? Eu sou de São José dos Campos, eu te falei, né? Do interior de São Paulo. E lá tem a unidade da Fundação Getúlio Vargas e era presencial.
E aí no meio, pandemia. E aí o que a gente fez? Eu terminei esse MBA, que eu comecei lá presencialmente, no formato EAD. Eu acho que a pandemia ela quebrou muitos paradigmas, né? Porque eu também estava fazendo um MBA nessa época e terminei também online. E esses dias eu estava me deparando com essa reflexão. Talvez, se não fosse a pandemia, para mim me inscrever, falasse que fosse online, eu não iria fazer. Ah, mas será tal, que eu nunca tinha feito até então, nenhum curso online assim. E aí a pandemia veio, você não tinha outra opção, a gente fez. E na minha opinião, acho que você pode até falar que você tem uma experiência vasta, mas, cara, não perdeu a qualidade em nada. Pelo contrário, até gerou mais possibilidade, até mais comodidade, porque eu podia até gastar mais tempo estudando, porque eu estava ali tranquilo na minha casa, em vez de eu gastar meia hora indo, meia hora voltando, naquela correria, e eu estava em casa ali, aquela meia hora eu podia estar estudando outras coisas. Exatamente. Quando eu fiz, a gente ficava o dia todo, era um sábado inteiro. A gente ia para aula, almoçava correndo, na unidade era dentro do shopping, voltava correndo, e depois eu estava em casa, almoçava com meus filhos, com meu marido, ficava ali, assistia aula, tinha que voltar. Né? E aí as coisas mudam. E aí depois disso, é o que você falou, eu também tinha essa preocupação de como vai ser. E esse que eu estou terminando agora, que eu comecei no ano passado pela Faculdade Federal do Paraná, ele abriu a possibilidade remota esse ano. Porque ele só era presencial em Curitiba. E aí as pessoas de fora não tinham essa oportunidade. Então o tema, exatamente, o tema que eu queria fazer era o único lugar que tinha, e aí só que era presencial. O ano passado eu não consegui. E aí esse ano que eles abriram, então eu faço remotamente também, dentro da área do tema de recursos humanos, né, de retenção de talentos, enfim, que está focado nisso, que é uma área que eu atuo hoje também dentro das unidades da Estácio. E então, que a gente ainda não tem essa área dentro da faculdade, não tenho esse curso, mas para poder complementar no meu trabalho, que é 100% remoto. Para você que está em casa, eu vou chamar um intervalo, mas eu vou chamar um intervalo com essa reflexão. Eu acho que a gente está num momento que acabaram-se as desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. O tempo, eu acho que essa é a grande sacada do curso à distância. O tempo é você que faz. Mas no fim de semana eu posso assistir um pouco mais de aula. Se no fim de semana eu posso assistir um pouco mais de aula, eu posso usar o fim de semana para assistir essas aulas realmente. Se não for no fim de semana, se for no meio de semana, tranquilamente eu posso aproveitar isso. E isso mata todas as desculpas. Eu não tenho tempo. Você sabe que esses dias eu fiz uma brincadeira com um jovem e ele ficou até sem graça. Assim, ele falou, vou pensar sobre isso. Ele falou que não tinha tempo. Todos os celulares hoje, tanto Android como o iOS da Apple, eles têm dentro da configuração um lugar que você consegue olhar quanto tempo você fica no celular e por aplicativo. E a gente foi no celular dele e a gente pegou quanto tempo que ele tinha ficado no WhatsApp e nas redes sociais no mês. Eu falei, eu garanto que se você tirar 20%, olha, eu tô pondo muito desse tempo, você daqui a pouco tempo está formado em um curso superior. É com essa reflexão que eu vou para o intervalo para você pensar. A gente já está voltando no Prospera. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera, nesse último bloco. A gente está recebendo aqui a Tamara, falando um pouquinho sobre educação de forma geral. Eu acredito que das oportunidades, né, Tamara? Que a evolução, a tecnologia, a educação à distância tem gerado de oportunidade na vida das pessoas. Se ainda vê preconceito, ainda existe um preconceito quando a gente fala da educação à distância, você acha que isso já se extinguiu, na sua opinião?
Eu acho que ainda tem um pouquinho. Ainda tem, né? Ainda tem. Eu acho que ainda tem. Acho que a gente demora um tempo ainda para que a gente consiga mostrar a qualidade efetiva e entender que quando a gente fala de profissionais não qualificados ou não atuantes de maneira idônea, que isso não está ligado diretamente com a universidade, né, a faculdade EAD, o curso EAD, né? Acho que isso está em todas as áreas. Então, acho que buscar se aprimorar, né? Quando a gente vê alunos que são aprovados em diversos cursos, que saem de lugares remotos, distantes, sem qualidade de saneamento, sem uma série de coisas e conseguem, né? A gente estava falando, você estava contando sobre isso, exatamente. de possibilidade, né? Do quanto a educação transforma vidas. Então, eu acho que é muito sobre isso, de possibilidades de acesso e de pessoas. Então, ficou muito caracterizado que o EAD, né, que é o que a gente está falando, que foi sua pergunta sobre preconceito, por conta, talvez, da maneira com que as pessoas lidavam com isso, né? Com essa questão do acesso e a questão de se aproveitar de algumas coisas de maneira errada, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, eu tô doida para vir para cá, o curso da área da educação, que eu falei, puxa vida, faz tempo que eu não dou aula, saio da sala de aula há tanto tempo, a hora que chegar alguma coisa da área da educação aqui no semipresencial, eu quero pegar uma turma, eu quero dar aula. Porque eu vejo hoje, nessa curadoria da Faculdade Estácio, os conteúdos que ela manda. Então, o Dr. Saulo é o médico hoje que dá as aulas pra gente, da área da saúde na Estácio. Tem essa exigência de ser uma pessoa da área da saúde, então ele é médico, legal, ele que ministra essas aulas. E aí, quando ele chegou, né, para assumir essas aulas, eu sentei com ele para olhar os conteúdos, para mostrar a plataforma como é que estava. E aí, compartilhei com ele que eu já tinha visto de outros professores, de outros conteúdos, o quanto vem a informação de curadoria de conteúdo, as aulas, a divisão dos módulos, do que tem que ser dado, quais são os objetivos específicos, quais são os princípios daquilo. Então, a qualidade que a gente recebe esse conteúdo, né? Então, a partir daí, é um material de qualidade, um conteúdo de qualidade que o aluno também está recebendo. Eu quero até te provocar nisso. A gente sabe o quanto que a coordenação pedagógica ela é importante na educação, o quanto que ela dá uma diretriz, um caminho, orientação, até do nível de conteúdo, né, de todo o processo educacional. E no EAD, é a mesma pegada? O que isso muda nesse sentido? Legal. A gente tem essa preocupação no grupo, né? Como eu te falei, a gente, hoje eu respondo, né, para Camila Cis, que é uma empresária de Jataí, que está há mais de 30 anos no mercado educacional, com colégios e outros negócios que ela tem lá, e as unidades da Faculdade Estácio. Então, eu vim de São José dos Campos para fazer a gestão dessas unidades. Então, hoje, ela tem 9 unidades, eu faço a gestão das 9. Então, a gente tem 2 em Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis, Jataí, Mineiros, Chapadão do Sul, Lucas do Rio Verde e Ituiutaba, em Minas. Então, a gente tem Goiás, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nessa gestão que eu faço, a Estácio é uma franquia, né? Então, nessa gestão que eu faço, a gente procura fazer essa unidade com todas as unidades. Então, por exemplo, as reuniões são semanais, a verificação da presença, do conteúdo, da qualidade, do atendimento das secretárias acadêmicas. Então, eu tenho uma equipe de coordenação acadêmica para fazer o atendimento do aluno, para fazer o acompanhamento, porque é o que a gente estava falando, né, da possibilidade das pessoas que estão um pouco distantes ainda da tecnologia. Então, tem muito aluno que sempre teve um sonho de fazer faculdade e nunca conseguiu. Então, ele tem um celular, mas ele não tem habilidade com a tecnologia. Eu até estava, citar esse exemplo, eu comentei com ela no intervalo aqui. Eu me lembro que um dia, passeando mesmo, ali passando por Uberlândia, eu tive a oportunidade de conversar com um caminhoneiro e ele contou que ele sempre teve vontade de fazer um curso superior, mas que a profissão não o deixava estudar, porque todo dia estava numa cidade e tal. E ele me contou que ele estava fazendo curso superior, porque agora com essa possibilidade do EAD, ele trabalhava o dia inteiro, de noite ele parava em posto, ele já pesquisava qual posto que ele ia parar, um posto que tivesse internet disponível, ali que ele pudesse sentar, e ele estava fazendo curso superior. Então eu acho que com essas orientações, o cara não tem muita facilidade com... A tecnologia está tão acessível, ela está tão simples, né, de mexer. Exatamente. Que eu acho que qualquer um, na minha opinião, é ter a vontade, ter a força de vontade de querer.
E ele com certeza está vinculado a alguma matriz, alguma unidade, assim como a gente tem 9, ele está vinculado a alguma. Em algum momento ele está nessa cidade que tem alguém para tirar essa dúvida e ajudá-lo no aplicativo, a ensinar, que é o que eu te falei dessa gestão que a gente faz das unidades, da qualidade do atendimento das secretárias, né? Quando você iniciou a pergunta falando em relação a como a gente consegue ver a qualidade de tudo isso, então eu tenho hoje o padrão das nossas unidades, uma folha impressa, padronizada dos conteúdos que são trabalhados, o professor dá o cheque no que ele fez aquele dia, as meninas postam dentro da plataforma para Estácio Brasil o que foi trabalhado, então a gente tem esse controle de onde o professor está dentro de um conteúdo programático que ele tem que acontecer em determinado período, então a gente faz esse acompanhamento, né? Legal. Então isso gera, garante a qualidade dos conteúdos e que eles realmente aconteçam dentro do período proposto. Dentro do seu conhecimento e da área de educação que você já atua há bastante tempo, como você enxerga o futuro da educação no nosso país? Você acha que a tendência é cada vez mais esse mercado usando a tecnologia, usando o EAD, cada vez mais migre para essa área, na sua opinião? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? É uma pergunta bem difícil, porque a gente percebe o direcionamento das pessoas engajadas, das possibilidades que isso acontece. A gente sabe que a tecnologia veio, que ela vai ficar, a gente não volta mais, já daqui para frente. Isso já está estabelecido, então a gente vai precisar e a gente vai usar, e a ideia é que a gente use isso como uma ferramenta de trabalho, né? Então, quando a gente fala do EAD, quando a gente fala de usar a tecnologia a favor da educação, é isso como uma ferramenta, ela não vai fazer nada sozinha. Então, ela é uma ferramenta de trabalho, ela é um instrumento do professor, né? Então, para que a gente saiba utilizar isso e para que isso realmente fique para agregar, para somar e não para substituir. Então, acho que esse é o grande lance dessa reflexão de como vai ser o futuro da educação. E eu acho assim, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, tinham alguns estudos falando sobre cursos, né, que alunos que estavam na educação básica, no ensino fundamental, anos finais, teriam profissões que ainda não existiam. Então, quer dizer, muita coisa vai surgir. Pensando na gente, 40 a mais, quando que a gente imaginou as profissões de hoje, como as pessoas ganham dinheiro, com tantas coisas que foram aparecendo, cursos a curto prazo, né? A gente é da época do profissionalizante, né? Sim. Então, ainda existe o profissionalizante que pode agregar com uma formação superior de um curso de um curto tempo, né? Espaço menor. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas, mas eu vejo que a gente cresceu muito, que a gente evolui muito. A gente tem algumas críticas em relação à educação no Brasil, mas eu vejo que a gente tem muitas pessoas de qualidade. Verdade. Eu acho que a gente estuda muito, tem muita gente dedicada em tudo isso. A gente percebe que tem vários cursos que a gente consegue fazer que aprimoram o nosso trabalho, que trazem as novidades, as tecnologias, as ferramentas. Então eu vejo assim, como promissor cada vez mais. Infelizmente, é um pouco mais lento de investimento, né, eu acho, do que muitas outras áreas que a gente tem, mas que pode melhorar muito, sempre, eu acho que pode melhorar, mas eu vejo como um caminho sólido, sabe? Que a gente vai construindo e que a gente consegue olhar para trás o que funcionou e o que a gente consegue reutilizar, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de lousa e giz, acho que às vezes o básico bem feito funciona muito, a gente aprendeu, funcionou, mas o que eu posso trazer de ferramenta para poder ajudar no desenvolvimento, para facilitar agrega, né? Exatamente a vida das pessoas. Verdade, entender a diversidade dentro de sala de aula. Antes a gente era tratado como iguais, né? Todo mundo, o que tem dificuldade, o que entende melhor quando lê, o outro quando escuta, o outro quando vê. Então, não tinha isso. Era todo mundo aprendia igual e se vira para aprender. Cada um dá seus hoje a gente tem esse olhar individualizado. Então, eu acho que isso favorece muito a educação. Evoluiu muito, né? Muito. Só pra gente finalizar, eu queria você deixar 2 mensagens para os nossos telespectadores. A primeira delas, um pouquinho da Estácio, onde fica, quem tem interesse, está assistindo, quer saber sobre algum curso, quais os contatos para que eles possam estar procurando, e que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o programa sobre educação, sobre o trabalho da Estácio, pode ser? Legal, claro, vamos lá. Bom, a gente tem um código na tela. Nesse código vocês vão direto para
pro WhatsApp das meninas da Secretaria Acadêmica aqui de Rio Verde. Se tiver alguém também pelo YouTube que esteja em outra cidade também, Instagram, é só mandar. O Instagram é Estácio Rio Verde. Estácio Rio Verde. E aí eu tenho Estácio Jataí, Estácio Chapadão, Estácio Quirinópolis, Estácio Santa Helena. Estácio Santa Helena, tem tudo, todas elas têm uma rede específica, mas com esse código, chegando aqui em Rio Verde, as meninas direcionam, só falar de onde é. A gente tem, inclusive, alunos de Quirinópolis que moram em Quirinópolis e que estudam aqui com a gente, porque a prefeitura, acho que isso também é bacana falar desse acesso, dessas possibilidades, tem um ônibus que traz os alunos para cá, exatamente, o transporte público. Então, qualquer cidade, lendo o código, as meninas direcionam para as nossas unidades. E aí, aproveitar para dizer sobre a faculdade, né? Que a gente tem a maior e a melhor estrutura de semipresencial da região. Então, hoje a gente tem um prédio construído especificamente para ser um polo, né, uma unidade da Estácio. Então, eu tenho um laboratório de informática, eu tenho um laboratório de química, eu tenho um laboratório da área da saúde, eu tenho salas de aula, estrutura. A gente fala da possibilidade do aluno estar com o celular à distância, mas às vezes esse mesmo aluno com o celular, ele tem família, tem filho pequeno, ou mora com mais alguém, não consegue estudar, a unidade está de portas abertas. Então pode vir ar-condicionado, sinal de Wi-Fi, computador, a hora que quiser, pode assistir, pode fazer o curso de lá também. Então a gente tem esse espaço realmente para acolher e para ajudar esses alunos. Bacana demais. Quero te agradecer. E a minha mensagem, né, para as pessoas é isso, que educação abre portas, transforma vidas. E eu acho que é isso, eu acho que é um propósito de vida trabalhar com isso e ver a realização das pessoas e inclusive a minha, né? A transformação que isso faz, o quanto a gente amadurece e aprende. Então é deixar esse convite da reflexão que você trouxe para as pessoas, de pensar o que eu posso fazer, quanto tempo eu tenho, como que eu posso melhorar, e conhecimento. E eu acho que para convívio social, inclusive, né? Para conhecimento de mundo, ampliar horizontes, acho que a educação é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Tamara. Um prazer te receber aqui no Prospera. As portas da TV Rio Verde e do Prospera estão abertas. Eu falo sempre que a educação realmente transforma vidas. Transformou a minha. Um filho do João e da Marlene, que já vendeu fruta na rua, que com 10 anos de idade estava morando em Uberlândia vendendo fruta na rua. Hoje apresenta programa de TV, programa de rádio, é consultor financeiro, é escritor. E essas possibilidades foi a educação que me deu. Para você que está assistindo o programa, acredite, independente do momento que você está vivendo, se é bom financeiramente, se não é bom, se você mora longe, se você mora perto. Eu costumo falar que hoje é só uma desculpa sua. Cursos superiores já foram caríssimos, não é uma realidade hoje. A gente tem curso a partir de R$129. É muito barato, com a faculdade que a gente está falando, nota 5 de 5 do MEC, ou seja, muito bem avaliada. Então é realmente oportunidade de você mudar o seu cenário, de você evoluir, de você crescer profissionalmente e ter uma profissão de fato. Fica a reflexão, o programa de hoje teve insights poderosíssimos para você e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e o bate-papo foi muito bom. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E